Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje vocês estão vendo eu de máscara, tá? Interessante gravar um vídeo em casa de máscara. Não, é que eu tô vendo um absurdo e as pessoas estão levando essa doença na brincadeira. Ou tem pessoas indo para os canais de informação dizendo que essa doença não mata, que ela é um simples vírusinho. Mas interessante, então essas covas que estão sendo abertas, estão sendo colocado boneco dentro? Ou as pessoas estão chorando a perca de boneco? Pelo que eu tenho visto, são de seres humanos que estão morrendo. Então, realmente, pessoal, vocês têm que entender que o fato que está se realizando no planeta não é brincadeira. E isso a Patrícia avisou 2 meses antes de começar. Que ia haver uma doença, que ia haver algo terrível, que as pessoas se cuidassem e levassem a sério. O vídeo dela teve 22 visualizações. Mas se fosse uma besteira, um carnaval, uma mentira, algo semelhante, pode ter certeza que teria 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Porque as pessoas não acreditam em nada. Elas acreditam em mentira. Elas dão milhões para quem fala mentira. E elas torturam, matam e perseguem aquela pessoa que fala a verdade. Então eu estou tentando passar para vocês, dizer algo que se acordem enquanto tem um pouco de vida. Porque a nossa saúde é um caos. Porque nunca teve interesse de ninguém investir na nossa saúde e ter uma saúde de primeiro mundo. As pessoas estão grudadas umas nas outras, não estão respeitando o afastamento social, não estão respeitando o direito do outro, que aliás nunca respeitaram e agora está menos ainda. Tá? Essa doença está matando. Tá? E está sendo feito um chafurdo na cabeça das pessoas com tanta bobagem colocada nos canais de informação. Parece que estão brincando com o ser humano ou tem alguma fonte muito negativa tendo muita vantagem em matar essas pessoas, pelo que eu vejo. Porque na verdade, essa doença mata. Tá aí os números não são mentira, estão até omitindo os números verdadeiros, né? Porque seria assim um sinocídio, seria pior que Adolfo Hitler. Se vocês parar para pensar, seria muito pior. Então o que eu tenho para dizer hoje para vocês é sobre isso aí. Mas também outro fato importante que eu vou abordar, dando segmento, que meus vídeos sempre eles têm um segmento. Se afasta um pouquinho, mas tem um segmento. É sobre a atuação. As pessoas vivem algumas atuadas. Eu tenho esse privilégio e essa tristeza ao mesmo tempo de ver quando eu saio à rua, ver pessoas de todos os níveis, ou até quando se aproximam de mim, pessoas torcendo a boca, pessoas assim falando sozinha. Né? Não são pessoas loucas, são pessoas atuadas. Tá? Eu não levo as barbáries, como eu tenho visto em registros e li antigamente, hoje aparece abertamente na internet, né? As barbáries do estudo sobre o ser humano, né? As torturas, né? E eu vejo aquilo ali um atraso muito grande até hoje. Tá? Eu vejo aquilo ali um ato de tristeza, de dor e de respeito ao ser humano. Né? Eu conheci, quando eu morava em Porto Alegre, um senhor que virou mendigo e
O interessante é que falava muito bem, aquilo me chamou a atenção. E eu fui perguntando, né, por curiosidade, perguntando quem era aquele mendigo, porque todo mundo conhecia. Há 50 anos atrás, a coisa, todo mundo se conhecia uns aos outros. Hoje não. Não é? E a pessoa me disseram para mim, esse rapaz era um médico formado. Hoje ele é mendigo. A família internou ele porque ele tinha um desenvolvimento muito grande, falava coisas que a família era toda formada, alguns médicos, outros doutores, advogados, e a família não aceitava o que ele falava, achava que era coisa de louco, internaram ele no Hospício São Pedro. Um médico, um médico. Veja bem a ignorância. Uma pessoa adiantada, uma pessoa com visionista, foi internada como louco e parou na sarjeta porque a família refugou ele, a família botou ele para fora, expulsou ele, tirou todos os bens que ele tinha da família. Então veja bem a capacidade do ser humano. E hoje eu sou uma pessoa que não fico assim tão abalado com certas coisas, não é? Eu coloco, falo, mas não fico tão abalado. Não é pela idade não, é por ter visto barbáries feitas e são cometidas até hoje. Né? Então, eu tenho vindo no canal da minha esposa tentar colocar, mesmo com algum erro de português na colocação, uma coisa assim, como eu disse, eu não sou uma pessoa de me comunicar muito, né? Eu não tenho essa facilidade, né? Mas sou de ação, eu sou de fazer, eu não falo, eu faço. Eu não fico como muitas pessoas arrotando grandeza, arrotando isso, falando aquilo, que bebê, chegar na hora não faz. Eu faço. Tá? Eu não tenho por que temer, eu faço. Uma pessoa que viu um relâmpago e da noite por dia ela se tornou nada apagado na história da vida, pode ter certeza, ela não tem medo de nada. Nem do obscuro, como dizem, e nem do ser humano. Porque eu não tenho o que ter medo. Pelo que eu passei e pelo que eu passo até hoje, vendo essas ignorâncias cometidas, a cada dia pior, simplesmente em nome do atrelamento, da lavagem cerebral, tá? Por ganância de dinheiro, tá? E nada ser feito porque tudo gira em torno de uma panela, tudo gira em torno de panela de dinheiro, né? Uma sociedade que perdeu seus valores, com seres humanos tão bonitos, tão lindos, uma juventude linda se perdendo na bebida, se perdendo no vício, né? A barbárie da agressão que está entre um e o outro. Então, não fugindo muito do assunto, eu tenho visto muita coisa. Eu não sei se é eu, por ter essa sensibilidade que vejo, mas eu também ensinei a Patrícia para ver se era somente eu que via. Depois a Patrícia começou a ver e meus filhos também vê. Né? Então eu vejo que as pessoas não estão vendo, né? Mas as pessoas estão cada vez mais atuadas. E atuadas pode ter certeza. Se não, olha, eu estou falando de pessoas de bem que eu tenho visto pessoas de bem. Né? Não somente pobre, porque pobre é a primeira palavra que tem para salientar o que, que a pessoa é louca. Tá? Mas eu tenho visto gente de bem. Tá? E sei de coisas de pessoas de bem que jamais irei poder falar por uma questão de uma ética e respeito ao ser humano. Mas o que eu estou dizendo para vocês eu sei. Eu sei das atuações, sei que elas estão aí, sei que elas estão presentes, dei o nome que quiser dar, tá? E não é aqueles fiascos de se atirar no chão, aquilo outro, contratado, né? Não, não. São coisas reais, são fatos reais, tá? Então, tenha sempre a mente aberta, tenha sempre os olhos abertos,
Vejam porque os fatos estão aí. E eles estão cada vez mais presentes. É que o conflito social não permite que as pessoas vejam. A situação social não permite que as pessoas vejam. Mas eles estão cada vez mais presentes, cada vez mais agressivos, tá? Eu vejo coisas assim assustadoras com as pessoas, junto às pessoas, tá? E eu vou dizer para vocês, não é fiasco que é feito de se atirar no chão, ou disso, aquele outro, e passar a mão por cima que vai curar. Não é assim não. Pode ter certeza que não é assim não. A coisa é bem mais complicada e bem mais difícil. Eu sei pelo fato que isso aconteceu comigo, pela ligação que se tem, que eu tenho dito, e isso é provado pela corrente que nós tivemos ligação com determinadas pessoas elevadas ou não elevadas, tá? E aconteceu um fato comigo, tá? Assustador, tá? Assustador mesmo, tá? Mas isso eu vou deixar para mais tarde para relatar. Vejo que não é o momento agora. Tudo é graduativo na vida, tudo é um dia após o outro. Muitas vezes a gente tem que preparar, ir preparando e preparando para as pessoas conseguirem assimilar. Porque geralmente as pessoas, o vídeo que é para ver, elas não vê, né? Porque tem coisas que elas não entendem, não têm paciência, porque não é uma mentira e é uma verdade, e aí a pessoa não quer ver. Mas se tivesse vendendo ilusão e mentira, pode ter certeza que a Patrícia teria 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões de pessoas assistindo e vendo, tá? Mas como a gente é uma família simples, relatando o conhecimento que se tem, ou o pouco que se tem, tentando trazer, tá? E vivendo do nosso trabalho. Então é isso que eu tenho para hoje. Fique sempre atento, respeite essa doença. Essa doença não tá sendo enterrado boneco, está sendo enterrado gente. Pessoas estão perdendo seus entes queridos, não é? E as pessoas estão levando na brincadeira, rindo, dizendo barbáries. Poderiam sim ter evitado essa doença de entrar no país, tá? Se tivesse um trabalho social voltado ao povo brasileiro, o que não tem e não vai ter, não se iluda, isso tudo é uma mentira, tá? Isso tudo enquanto o homem que tiver no poder não puder olhar para o pé, pode ter certeza que vocês vão ter sempre isso. E não adianta trocar um pelo outro, que vocês vão ter sempre a mesma coisa. Só vai trocar a pessoa, mas o sistema é um só. É milionário e pobre. E isso não vai mudar nunca. Sempre vai ter aquele que vai chegar e vai dizer: eu sou o salvador, eu vou salvar, eu vou defender o pobre, eu vou fazer isso, porque é como eu disse, R$ 1 ou um voto faz a diferença. E as pessoas já foram levadas ao desespero. E elas têm que acreditar em algo, em alguma mudança, em alguma coisa, que nunca vai ter. O poder é o poder. Poder são cartas marcadas. Ou levam uma civilização ao avanço, ou levam uma civilização à destruição. E a nossa está indo para destruição, não para avanço nenhum. Porque o que está acontecendo na nossa nação é um crime, pode ter certeza. E não vai ter ninguém punido nisso. Só vai ter uma parte que vai perder, o que está morrendo. E as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, que vão chorar muito de sofrimento. Porque nada vai mudar, pode ter certeza. E as pessoas não estão tendo piedade pelo que eu estou vendo nos vídeos, elas não estão tendo compaixão pelo seu semelhante, tá? Porque tem muita gente. Então para eles não fazem muita falta não. Porque se tivessem responsabilidade,
isso já teria mudado e teria mudado da noite por dia. Tá? O que eu tenho visto é muita incompetência. E torno a repetir, homens que não podem olhar para o pé. Tá? Infelizmente, eu sou brasileiro. E ainda amo a minha pátria, amo a minha bandeira. E respeito a minha bandeira. Eu não falo isso por falar. Eu falo isso por respeito à minha bandeira. E ensinei a minha família a respeitar a minha bandeira. Nós somos brasileiros e tivemos que ter pelo menos dignidade. O que hoje em dia alguns já estão perdendo. Obrigado e agradeço mais uma vez por esse vídeo.